Eu estava vendo uns comentários a respeito de um canal de um outro clube, até porque como criador de conteúdo a gente sempre está olhando outros canais de outros clubes para estar sempre a par do que está acontecendo no futebol brasileiro, né? É muito importante a gente não ficar só envolvido ali com o que acontece com o Flamengo, mas também com o que impacta o Flamengo. E eu constatei uma coisa que, sabe, é muito interessante e relevante. Os canais de outros clubes, eles falam mais do Flamengo do que necessariamente dos seus clubes, né? Principalmente os canais de clubes do Rio de Janeiro, os rivais do Flamengo, como Botafogo, os rivais regionais, né, como Botafogo, Fluminense e Vasco. Eles falam mais do Flamengo do que necessariamente do seu clube. E isso muito em virtude, obviamente, de, sabe, pode ser porque o Flamengo gere mais visualização e o conteúdo ele também precisa ter visualização, então esses criadores vão nessa linha, mas também porque existe sim, principalmente no Rio de Janeiro, um certo grau de complexidade dos clubes de Botafogo, Fluminense e Vasco em relação ao Flamengo. Isso é só uma constatação, tá? E óbvio, então você acaba dando mais relevância para o Flamengo do que para o seu clube, né? A gente tem visto que o Flamengo, de fato, ele impacta muito mais por ser não apenas a maior torcida a favor, como também a maior torcida contra. Isso não se restringe só ao Rio de Janeiro, não. Recentemente foi divulgado que o Flamengo é uma das maiores audiências no estado de São Paulo. Claro, não obstante ao fato do Flamengo ter hoje empatado com o Santos, a quarta maior torcida de São Paulo, e crescendo em números acelerados a sua torcida no estado de São Paulo, existe o fato também que cada vez mais os clubes paulistas enxergam o Flamengo como seu rival direto. E aí gera todo o engajamento também no estado de São Paulo, quando existe jogo do Flamengo e as pessoas se conectam a esse jogo, sejam para torcer ou seja para, sabe, secar mesmo o Flamengo, que eu acredito que seja o caso. Então essas pessoas se conectam à televisão, alguma rede social, próprio YouTube, para assistir o jogo do Flamengo, para acompanhar. De novo, não obstante ao fato que o Flamengo hoje tem a quarta maior torcida de São Paulo, junto com o Santos. Ou seja, já é um clube, em termos de torcida a favor, extremamente relevante em termos de torcida mesmo, né? Extremamente relevante no estado de São Paulo. Não à toa, o Flamengo ele é o único clube brasileiro genuinamente nacional. Claro, o Vasco tem torcida em todo o país, mas não da relevância, não da mesma representatividade que o Flamengo tem. O Flamengo lidera em termos de ranking de torcida em praticamente todos os estados, e aquele que não lidera, ele sempre está ali relevante como segundo, terceiro e quarto, no caso de São Paulo. Então o Flamengo ele é genuinamente o clube nacional, o único clube genuinamente nacional. E isso se reflete nos contratos comerciais, nos contratos de publicidade, nos contratos de mídia, que o Flamengo sempre ele coloca em prateleiras diferentes aos seus rivais. E no caso dos clubes do Rio, essa questão cultural que sempre existiu, essa questão de olhar o Flamengo com outros olhos, de colocar-se num patamar inferior ao Flamengo, e embora fiquem com raiva, isso é só uma constatação, é só ver que o conteúdo ele é feito basicamente de Flamengo, a maior parte é feita basicamente de Flamengo. Essa questão desse complexo de inferioridade ele vem se agravando. E o que acontece? Esses criadores de conteúdo, eles pegam uma notícia neutra do Flamengo, na maioria das vezes, e tentam transformar num viés negativo, para empacotar esse produto e vender para o seu público. Veja só, o público do Botafogo, eu estava vendo o canal do Botafogo, não vou aqui dizer o nome para não dar nenhum problema, mas esse canal, ele pega notícias do Flamengo quase sempre, e neutra, sabe? Notícia que não é nem para um lado nem para o outro, e transforma, empacota com um viés negativo para vender para o seu torcedor do Botafogo. Sim, porque aquele torcedor do Botafogo, ele vai se engajar, por incrível que pareça, muito mais com uma notícia negativa do Flamengo
do que necessariamente com uma notícia do seu próprio clube. Ou seja, o torcedor do Botafogo, eu estou pegando um exemplo, mas isso acontece também para canais do Fluminense, canais do Vasco e torcedores desses clubes. Mas voltando, o torcedor do Botafogo, nesse caso específico, ele vai se engajar, ele vai ser muito mais impactado pelo que acontece no Flamengo do que acontece no seu clube. Isso porque dizem que é uma torcida engajada com o seu clube. Mas o sentimento, esse grau de inferioridade em relação ao Flamengo, essa necessidade de consumir Flamengo, mesmo que seja no viés negativo, é muito maior do que o sentimento que ele tem pelo seu próprio clube. E isso a gente consegue ver também nos clubes como Fluminense e Vasco, né? Nesse momento, mais em relação ao Botafogo, porque o Botafogo dos 4 do Rio era o patinho feio até pouco tempo, se sentindo sempre vitimizado, né? Mas não só ele, os outros também têm uma postura semelhante, sempre se sentindo vitimizado. E hoje o Flamengo ele impacta muito mais na vida do torcedor do Botafogo do que o seu próprio clube. É estranho, mas é uma constatação. Isso acontece também na vida dos torcedores vascaínos, fluminenses, talvez hoje em menor grau do que acontece com o Botafogo, mas também acontece. Se você reparar, o conteúdo feito pelos criadores, influenciadores desses clubes sempre envolve o Flamengo, sempre é impactado pela agenda rubro-negra, pela pauta rubro-negra. Isso está conseguindo ultrapassar as barreiras do estado do Rio de Janeiro. Os clubes de São Paulo, você vê aí nas grandes programas de mesa redonda de São Paulo, programas direcionados para falar dos clubes paulistas, esses programas sempre incluem na pauta o Flamengo, porque cada vez mais as mídias sociais, o YouTube, eles precisam ter um nível de engajamento e visualização. E adivinhe, esses criadores de conteúdo, essas pessoas que trabalham com essas ferramentas, elas estão visualizando que o Flamengo é o que dá mais retorno, monetização. E aí vão usando. Tem esse viés e eles sabem que conseguem empacotar esse produto para vender para os torcedores adversários que se sentem muito mais impactados pelo conteúdo Flamengo do que às vezes pelo seu próprio clube, como é o caso específico do Botafogo que eu estou vendo no momento, que é um clube que se sente muito mais influenciado pelo que o Flamengo faz do que necessariamente pelo que o seu clube faz. O torcedor do Botafogo hoje, ele é muito mais impactado pelo Flamengo do que pelo seu clube. E isso, de novo, é só uma constatação. Mas não deixem de se inscrever no canal, é muito importante deixar aquele like para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante. Se também não gostou, pode deixar o dislike, mas deixa aqui seus comentários e interage. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.